Olá, prezados alunos da terceira série, tudo bem com vocês? Vamos dando início a mais uma aula de Química, hoje com o assunto ácidos carboxílicos e ésteres. Na aula anterior, nós fizemos a correção daqueles exercícios que eu havia passado sobre as duas outras funções que nós vimos, aldeídos e cetonas, e nesta aula nós estaremos fazendo o trabalho de duas outras funções, as duas últimas funções orgânicas oxigenadas que nós estudaremos, tá? Bom, vamos lá. Ácidos carboxílicos nós podemos definir que são compostos orgânicos com um ou mais grupos C-O-OH. Faltou um O aqui. Com um ou mais grupos C-O-OH. Aqui nós devemos tomar muito cuidado para não confundirmos com os aldeídos. O aldeído, por exemplo, se você voltar no seu caderno, você verá que o grupamento que dá a característica de aldeídos tem como função, como grupo funcional, C-O hidrogênio. E aqui nos ácidos carboxílicos é C-O-OH. De forma abreviada, podemos escrever COOH. Lá no caso dos aldeídos, se vocês voltarem, a forma abreviada era CHO. Tudo bem? Esses grupamentos são chamados de carboxilas e eles são ligados diretamente à cadeia carbônica. A sua nomenclatura IUPAC se dá pelas seguintes regras. A palavra ácido, mais o nome e posição e nome dos radicais. Nós já estamos trabalhando com essa regrinha. Prefixo de quantidade de carbono na cadeia principal. O infixo AN, por se tratar de substâncias saturadas. E a finalização OICO. É justamente a terminação OICO que dá a nomenclatura dos ácidos carboxílicos, ok? Vamos fazer aqui alguns exemplos para que nós venhamos entender a regra. Composto HCOOH, ou de forma abreviada, muito cobrado nos vestibulares, HCOOH, tudo bem? Quando nós vermos a forma abreviada, nós temos C dupla com oxigênio e esse OH ligação simples, tudo bem? Vamos lá. Primeiro, regrinha, palavra ácido, nome do composto, ácido. E aqui é separado, não tem hífen, tá? Ácido, não tem radicais, quantidade de carbono na cadeia principal, nesse caso é só 1. Ácido MET, prefixo para 1 átomo de carbono. Depois, infixo de ligação simples, AN. E por se tratar de um ácido carboxílico, terminação OICO. Portanto, este composto recebe o nome de ácido metanoico. Tudo bem? Letra B. Letra B nós temos CH3COOH, ou abreviadamente CH3COOH. Vamos lá. Aqui nós já temos 2 átomos de carbono. Vamos selecionar a cadeia principal. A cadeia principal está aqui, contendo 2 átomos de carbono. Vamos colocar CP, como nós já estamos sempre colocando. Quantos carbonos? 2, não tem radical. Palavra ácido. Prefixo para 2 átomos de carbono, ET. Ok? Infixo AN e terminação OICO. Nome do composto, ácido etanoico. Galera, esse aqui é o famoso vinagre. Quando nós temos o ácido etanoico em solução aquosa, em uma certa concentração já estabelecida, nós temos o vinagre, que é utilizado para tempero de saladas, utilizado na culinária. Tudo bem? Vamos pegar uma outra molécula um pouco mais complexa. CH3, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, COOH. Aqui, pela molécula ser extensa, eu não fiz a forma abreviada. Mas a forma abreviada era só você copiar a estrutura e aqui no final você condensar em COOH. Não mostrando as ligações duplas, a dupla com oxigênio,
nem a ligação simples com a hidroxila. Certo? Bom, vamos lá. Quem é a cadeia principal? Essa linear. Lembrando que sempre o carbono da carboxila tem que ficar dentro da cadeia, tudo bem? Então vamos selecionar aqui. Que nós temos a cadeia principal. A numeração, devido à existência de radicais, ó. Então esse aqui é o metil, que existe um átomo de carbono na ramificação e aqui também. A numeração sempre se dá pelo lado do grupo funcional. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Nome do composto vai ficar ácido. Separado, normal. Os dois metis estão ligados ao carbono 4, 4,4. Aqui não tem hífen, tá, gente? É separado normal mesmo. 4,4 de metil. Nós já fizemos bastante situações em que nós temos mais de um mesmo radical e aí ele recebe o prefixo aqui de quantidade também. São 2 de metil. E agora a regrinha já conhecida. 6 átomos de carbono. Aí se separa por hífen para não ter o som de LH. Prefixo para 6, X. Tipo de ligação, AN. E ácido carboxílico oico. Bem simples a nomenclatura, tá? Nós já viemos aí trabalhando uma série de funções e com as suas nomenclaturas e que no final se torna mais tranquilo, tá? Ácido 4,4 dimetil hexanoico. Muito bom. E agora vamos para a última função, que são os ésteres. Tome cuidado para não confundir ésteres com éteres, tudo bem? Funções orgânicas distintas, tá? Bom, os ésteres são, na verdade, derivados dos ácidos carboxílicos, ocorrendo aqui a substituição do hidrogênio da carboxila dos ácidos por uma sequência de hidrocarbonetos, tudo bem? Então vamos pegar a molécula que nós acabamos de trabalhar. Se eu vier aqui substituir, retirar esse OH e colocar outra cadeia carbônica, tá? Na verdade o hidrogênio, né? Não a hidroxila. O hidrogênio, retirar esse hidrogênio e colocar outra cadeia carbônica aqui, outro hidrocarboneto, nós teremos os ésteres, tudo bem? É bem simples. Como se dará a sua nomenclatura? Regra de nomenclatura para os ésteres segue a seguinte regrinha. Prefixo de quantidade de carbono da cadeia principal, não é novidade para a gente. Mas o infixo AN também não é novidade. Aqui o que entra para mostrar, para um dos casos para mostrar que é um éster, é o OATO, tudo bem? Depois a preposição de, isso aqui é um ezinho, ficou um pouco embaçado aqui pela escrita. Depois o prefixo de quantidade de carbono, que eu tive que abreviar pela falta de espaço, na cadeia principal, mais a terminação -ila. E aqui, ó, antes e depois da preposição, nós temos o grupo à esquerda do heteroátomo, da forma que nós vemos, tá? Então, se o heteroátomo está aqui, o grupamento à esquerda recebe esta regra, e depois do D, o grupamento à direita do heteroátomo, tá? Exemplos, ó. Vamos primeiro pegar a definição dos ésteres. Se fosse um ácido carboxílico, ó, CH3COH, C-O-O, OH. Tudo bem? Aí eu retirei o hidrogênio ligado ao OH, que era um ácido, e coloquei outro grupamento orgânico de hidrocarboneto. Aí nós temos os ésteres. O grupo funcional é muito parecido com os ácidos carboxílicos. A diferença é que não tem o hidrogênio ligado com o oxigênio aqui. Eu removi esse hidrogênio e coloquei outra cadeia carbônica, tá? Se eu quiser abreviar, ó, vai ficar CH3COO, CH2, CH3, tá? Lembrando que aqui, esse primeiro oxigênio é o oxigênio da dupla e o segundo oxigênio é o oxigênio que está dentro da cadeia. Esse se comporta como heteroátomo, certinho? Vamos à regrinha de nomenclatura. Bom, à esquerda do heteroátomo, de como a gente vê, de como a gente está olhando a molécula, é essa parte. Recebe esta regra, ó. Quantidade de carbonos da cadeia principal, o infixo AN, OATO, tá? Então vamos lá. Vou separar a molécula aqui
em duas partes. Só para análise da nomenclatura, certo, gente? Aqui está o heteroátomo. Vamos dividir assim como nós fazíamos lá nos éteres. Isso aqui só a título de regrinha para nomenclatura. Vamos lá. À esquerda, prefixo de quantidade de carbono. Quantos carbonos nós temos aqui? 2. Prefixo para 2, et. Depois de colocar o prefixo de carbono, an, o ato. Então, o infixo de ligação, an, depois o ato, tudo bem? A preposição de separada, então aqui ó, de, não tem hífen, é separado normal, e o grupamento à direita aqui de quem olha, do heteroátomo, prefixo de quantidade de carbono, mas a terminação ila. Então veja, quantos carbonos nós temos aqui? 2, et de novo, tá? E para finalizar, a terminaçãozinha lá, ila. Nome do composto, etanoato de etila. Talvez essa seja a função com um pouquinho mais de regrinhas de nomenclatura. Mas depois de vir de uma série de funções orgânicas e nomenclatura, eu acredito que está bem tranquilo para vocês. E a letra B, para a gente finalizar a aula, nós temos aqui o heteroátomo, então vamos selecionar ele aqui. À esquerda do heteroátomo nós temos apenas um carbono e à direita nós temos essa sequência aqui, ó. Lembrando que se eu quiser condensar a molécula, vai ficar nesse formato, tá? Olhando lá, ó, HCOO, CH2, 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 CH3, vai ficar nesse formato. Eu acabei de ver que eu esqueci um CH2 aqui, ó, tá? Vocês corrijam aí. Vamos corrigir aqui. Vamos corrigir, senão na hora que vocês forem copiar, ó, HCOO tem 3 segmentos CH2. CH2, CH2, CH2 e depois o CH3. Agora sim está perfeito. Vamos lá. Quantos carbonos nós temos à esquerda de quem olha à esquerda do heteroátomo? Um átomo de carbono. Prefixo para 1, met. Infixo de ligação simples, an, o ato. Tudo bem? Fica metanoato. A preposição de. Agora a gente parte para o grupamento à direita de quem olha. 1, 2, 3, 4. Prefixo para 4, but. E a finalização, ila. Só isso, gente. Metanoato de butila. Tudo bem? Terminamos a nossa aula. Agora, após assistirem a videoaula, para quem consegue abrir os vídeos, eu vou mandar as fotos das explicações para que vocês abram e façam a cópia delas.